Buenas, pessoal, dia 24 de novembro de 2022, aula do mestrado Fisiomecânica da Locomoção Terrestre. Hoje a aula vai ser sobre teorias da locomoção terrestre. Vou começar aqui a compartilhar a tela, vou botar os slides. Eu botei de um jeito que às vezes não funciona. Confirme aí para mim se aparece o modo de apresentação. Sim. Apareceu? Sim. Muito bem. Pessoal, olha só. Então, até o momento, a gente viu vários conceitos, né, que são muito importantes para essa área da locomoção, como a economia, trabalho mecânico, eficiência. Mostrei para vocês em um pouco mais de detalhes como é a determinação de um método, né, de determinação de trabalho mecânico, que é o baseado na abordagem de Fein, né, que é foi modificado bastante pelo professor Cavanha, falamos bastante sobre isso. E hoje o objetivo da aula é a gente fazer já com esse conteúdo do trabalho mecânico, trazer para vocês as teorias mais importantes na ciência, assim, ao menos do meu ponto de vista, que auxiliaram a entender as determinantes mecânicas da locomoção e da energética da locomoção terrestre, né? Que fatores fundamentais poderiam determinar um modo de se locomover, despendendo menos energia na natureza, né? Então, aqui tem essa charge aqui, engraçada, que é um dos desafios para a gente falar sobre teorias da locomoção, que é nos basear em métodos que tenham uma certa validade ecológica, né? Muito das nossas abordagens são feitas em situações de laboratório, que têm suas limitações, né, do ponto de vista da validade ecológica. Aqui é uma brincadeira até do cara, ó, agora caminhe normalmente com todo esse monte de coisa pendurada no sujeito. Então, um dos desafios dessas teorias hoje é conseguirmos ter equipamentos que possam fazer análises em condições mais próximas das reais, né? Esse é um problema até dos métodos de cálculo de trabalho mecânico, por exemplo, muito antigo, da dinâmica inversa, por exemplo. A dinâmica inversa é um modo, né, de estimar forças articulares, né, forças internas, momentos articulares, onde até aquele momento, né, até aqueles anos lá que eu estudava um pouquinho mais, era comum tentar se analisar essas tensões colocando sensores diretamente ao nível de músculos, articulações e ossos. E isso trazia um problema ético muito grande, né? Eram extremamente invasivos e por aí vai. Eu me lembro de dados lá do pessoal da Escandinávia, que até tinha uma piada, assim, se tu precisa fazer essas coletas desrespeitando completamente os princípios de bioética e tal, era só ir para a Escandinávia, porque lá geralmente era mais fácil, né? Isso era um papo de 20 anos, 30 anos atrás, né? Mas era extremamente complicado. Então tinha lá um estudo que mostravam lá dados de força, né? E mais de um tipo, tinha uma tensão estimada também, ao nível de tíbia, quando era colocado um pino diretamente na tíbia, e era um pino de 0,5 centímetro colocado por furadeira, e tinha até os detalhes metodológicos, como fazem o pessoal na ortopedia, né, na cirurgia, né, ortopédica. Então, faziam um buraco com uma furadeira, depois fixavam ainda o sensor com amarteladas, né? Então, e depois botava o cara para correr numa situação dessas, né? E aí tu tinha com toda a medicação e tal, mas era muito estranho, né? A gente via uma curva de força de reação de solo, inclusive da condição, e não tinha nada a ver com uma corrida, porque provavelmente o cara estava correndo sob condições muito estranhas. Então, esse também é um dos desafios dessas teorias de locomoção, conseguir construir modelos que representem a realidade, mas, ao mesmo tempo, tenham essa questão da validade ecológica, e que sejam, ao mesmo tempo, simples para observar o que é de fundamental nessas teorias, né? Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje é um pouquinho dessa tensão entre o ideal e o possível, né? E ela se resume um pouquinho nesses 4 modelos. Eu vou mostrar um pouquinho mais do que esses 4 agora, fazendo um resuminho, assim, né?
Mas esses são as principais teorias, assim, que têm mais substância, têm mais, que foram mais aceitas na literatura da locomoção terrestre, que inclui não apenas a nossa área, tá? Não inclui só a ciência do movimento humano, não só a ciência do esporte ou a reabilitação. Elas envolvem um pouquinho a locomoção terrestre nas diferentes áreas que vão trabalhar com isso. Então, o pessoal da zoologia, da biologia, também desenvolveu um pouco. Eu vou trazer um pouquinho autores que vão dar essas bases, assim, nesse espectro maior aí dessa locomoção terrestre. Então, nós vamos falar hoje sobre a teoria das hipóteses do custo energético relacionadas à produção de trabalho mecânico e força muscular, né, a teoria relacionada a colisões e, por último, a teoria relacionada à ativação muscular. Gente, fiquem bem à vontade aí para comentar alguma coisa. Lembrem que eu vou me empolgando, às vezes eu falo muito depressa, não pode levantar a mão e abrir o microfone e me cortar mesmo, que aí eu paro um pouco e até tomo chimarrão. Tá? Vocês vão até estar me fazendo um favor. Tem uma tela na frente, eu não consigo tirar. Vocês estão vendo ali que está stop video, não? Ou é só para mim que aparece? Só para o senhor. Acho que Eu não estou vendo. Eu estou vendo teu rosto e a apresentação. Beleza. Não, então, pelo menos não está atrapalhando para vocês. Vamos lá, então. Bom, a primeira teoria, que vai ser mais substancial para explicar esse trabalho mecânico, vai ser a teoria do custo energético relacionada à geração de trabalho mecânico. Ou seja, em outras palavras, vai ser uma teoria que vai definir, ou vai ter como pressuposto, que o gasto energético na locomoção terrestre seja devido primariamente à geração do trabalho mecânico. Tá? Tem um sentido físico muito forte isso, tem uma influência na fisiologia muscular muito forte isso, porque a determinação do trabalho mecânico e do custo energético, eles vão resultar na eficiência muscular. E a gente já comentou em aulas anteriores que a eficiência muscular sempre foi um desfecho muito importante da função muscular, né? Então, quando o Hill foi determinar, a lei de Hill foi determinar as determinantes da produção de trabalho, de produção de força muscular, ele vai se basear muito nas eficiências, nas diferentes tipos de eficiência, em diferentes tipos de contração, né? E por aí vai. Então, vai ter um estofo da física e da termodinâmica muito importante, né? E o professor Cavanha, nos anos 60, ele vai determinar os primeiros valores de trabalho mecânico geral na locomoção. Na verdade, não vai ser o primeiro, né? O primeiro que vai determinar, de certo modo, que nós vamos poder chamar de trabalho mecânico, vai ser o Wallace Fenn, né? Que é dali que vem o termo, né, da abordagem de Fenn, né? É o colega do Hill, que também vai ficar muito famoso na fisiologia muscular, mas não só ali, ele é um cara que vai ficar, depois ele vai trabalhar muito na área respiratória durante a Segunda Guerra Mundial, e ele trabalha em mais de uma área também, que eu não estou lembrado agora, mas não é só na muscular, mas na muscular também, né? E tem um trabalho de Fenn e Marsh que é bastante importante, né? Sobre essas questões de relações de força, velocidade e tal. E naqueles anos, ele vai determinar o trabalho mecânico lá, é um par de trabalhos nos anos 30, acho que os trabalhos são de 1930 e 31, por aí. Vai ter dois trabalhos onde ele vai determinar o trabalho mecânico usando câmeras de cinema, né? Então, era o que tinha na época, e a frequência até não era tão baixa. Acho que em algumas situações ele conseguia ter um pouquinho mais de 30 Hz, 40, 50 Hz nas câmeras, né? Mas ainda assim, hoje é considerado baixo, né? Seria mais para caminhada. Mas ele vai avaliar no sprint, e ele vai tentar determinar os limites de produção de trabalho muscular através de cinemetria, com essas câmeras de vídeo muito antigas, onde ele vai calcular tudo, imaginem nos anos 30, o que era, quase 100 anos atrás, né? Tudo muito analógico, no papel, então ele fazia representações dos segmentos no papel, e a partir dali ele calculava as variações de energia cinética, e desconsiderava, por exemplo, a energia potencial. Então, existiam ali algumas considerações, mas que vão ser bem importantes, até para vocês notarem que a coisa não... Às vezes a gente até faz as críticas, mas tem que ter cuidado,
Porque, por exemplo, essa análise do FEM, onde ele faz em sprint máximo, a gente sabe que as variações, a geração de trabalho mecânico devido às variações da energia potencial, que o FEM vai desconsiderar, elas são muito pequenas no sprint de alta velocidade. Mais de 95% do trabalho mecânico no sprint ele vai ser devido às acelerações e reacelerações durante o passo, que isso está relacionado à energia cinética, que foi o que ele avaliou. Tá? E ele vai fazer essas determinações, que o próprio Hill depois vai usar isso também como marcadores de limites da função, do limite humano, né, de rendimento ou de eficiência mecânica. Tá? Mas o professor o professor Cavanha, nos anos 60, vai retomar essas teorias e vai aplicar e vai determinar várias questões, né? Essa teoria da geração de trabalho mecânico, ela vai permitir dar suporte aos mecanismos minimizadores do gasto energético da locomoção terrestre. Então, isso vai se estender para a locomoção de vários animais. Então, as locomoções bouncing, que eles chamavam em inglês, ou saltitantes, como é o caso dos skippings, galopes, corrida e saltos, eles vão ter um mecanismo elástico por trás como um método de atenuação desse gasto de energia. Na caminhada, nas locomoções mais lentas, né, que é o caso da caminhada, ou alguns tipos de marcha um pouco semelhantes à caminhada, eu vou ter ali, e não só a marcha, mas tem um outro tipo de locomoção, que é a braquiação, tá, que é a oscilação através de cipós ou estruturas arbóreas, né, onde os animais oscilam com os braços e tal, né. Ali também vai acontecer o pêndulo de forma bem importante, inclusive até com utilização do pêndulo em maior nível do que nós, né? Alguns macacos vão usar isso, por exemplo. E essas formas de locomoção, elas vão também, com essa análise do trabalho mecânico, vai ser possível criar as bases também desse mecanismo minimizador da caminhada, ou das locomoções mais lentas, podemos chamar assim, tá? Ou pendulares, tá? E eles vão fazer uma série de estudos nos anos 70, vai dar uma série de 4 estudos, assim, meio parecidos com o título, mas tem o estudo 1, 2, 3, 4, onde eles vão testar, o professor Cavanha, junto com o grupo de Harvard, que eu já comentei às vezes com vocês aí, que era liderado pelo professor Taylor, né, de um centro muito famoso, né, que é a Estação Experimental Concorde, né, onde eles vão fazer os primeiros registros metabólicos controlados de vários animais, e dali que vão tirar as teorias de que animais muito maiores gastam muito menos energia do que animais menores, né? A gente conversou, e unindo esses grupos, né, com o professor Cavanha, eles vão lançar essa série de artigos. E ali eles vão verificar também como esses animais, em função de tamanho, em função de velocidade, em função de alguns parâmetros mais básicos, eles vão conseguir determinar esses mecanismos explanatórios do gasto energético. Mas uma coisa que eles falham nessa série de estudos é sobre a questão central da biologia, né, da locomoção terrestre mesmo, que é o efeito de tamanho, que é aquela velha pergunta que a gente já falou em aulas passadas. Por que o elefante gasta em torno de 10 vezes menos energia do que um rato por quilograma de massa carregada, né? Sempre tendo em consideração que é tudo normalizado, que obviamente o elefante gasta mais energia do que um animal menor, mas quando normalizado por tamanho, há um efeito de tamanho claro, né? E animais maiores gastam menos, que coincide com o que acontece e já se sabia do ponto de vista basal. Tá? Eles vão tentar entender isso pelo trabalho mecânico, né? Se fosse verdade isso, o trabalho mecânico teria o mesmo comportamento do gasto de energia, digamos, em função de tamanho, mas não é o que acontece. Aqui tem uma figura que tem um pouquinho mais de informação, peço desculpas pelo material colorido aqui, isso aqui era de um artigo que já reanalisou o artigo original, tá? Que, só por curiosidade, essas cores aqui tratam do efeito do terreno, tá? Então terrenos mais granulares versus sólidos, e mostrando o quanto de economia que vários tipos de animais
tem em se locomover em terrenos mais sólidos, né? Mas aqui o que eu quero que vocês prestem atenção são no gráfico original mesmo, né? O gráfico original, ele está expresso em forma logarítmica, tá? Que permite fazer uma linearidade ali da massa corporal, por exemplo, e permite comparar animais de tamanhos muito diferentes. Então, imaginem animais aqui com décimos de grama, tá? Então isso são até insetos, até animais com mais de 100 quilogramas, tá? Ou seja, o eixo X aqui são efeitos de tamanho, de massa corporal, tá? E no eixo Y nós temos aqui o custo metabólico, tá? Por unidade de distância. Então isso aqui é um custo metabólico, tá? Especifica a massa também. É uma forma muito elegante de dizer que é um custo metabólico. Joule, quilograma, metro. Joule, metro, quilograma, tá? Que a gente já conversou sobre isso, ou seja, uma unidade que já expressa ali em si já diretamente a economia, né, de locomoção. E vejam o que acontece. Do ponto de vista do custo metabólico, a linha cai, tá? E numa forma logarítmica, que aqui aparece linear, mas ela é logarítmica. Mas, de qualquer forma, a mensagem principal é que animais maiores são mais econômicos do que animais menores. Tá? Era o que eu tinha comentado para vocês lá, que já se sabia dos anos 70. Mas o que acontece? Quando se calcula o custo mecânico, tá? Vejam a linha como fica. Né? Fica independente, né? O custo metabólico é independente da massa corporal, ou seja, quando eu normalizo pela massa, essa relação, essas variações não aparecem, elas se mantêm semelhantes os valores. Portanto, o custo, isso vai indicar o quê, né, gente? Vou fazer essa pergunta para vocês. O que vocês acham? Olhando o custo metabólico, sendo essa linha que eu estou mostrando aqui, e aqui é o custo mecânico, que é o que a gente chama de trabalho mecânico, tá? É na mesma unidade, joule, quilograma, metro, joule, metro, quilograma. Mas olhar as duas linhas em conjunto me indica o quê? Como uma terceira informação. Até para eu poder tomar chimarrão, né? Trica, não vão tão rápido ao microfone, calma, um por vez. O Marcelo saiu, só tem dois, daqui a pouco é personal. Ah, fica aí tranquilo, cara. Alguma sugestão? O que essa mensagem, o dado de custo metabólico e trabalho mecânico em conjunto pode informar como uma terceira variável? Vou dar a dica até, a informação, a resposta que eu quero, ela está expressa, que é uma figura bem poluída, né? Ela está expressa no eixo X, inclusive, os valores. A eficiência? A eficiência. Então, se o Deu a custo cola. se o custo vai caindo, né? O custo vai caindo e o trabalho mecânico se mantém, que é o numerador na equação, isso vai dar uma eficiência maior como resultado, né? Então, dali vai de 0,6 a 41% de eficiência, tá? Então, é outra forma de mais ou menos representar a mesma informação. A eficiência aumenta muito, tá? Mas mesmo assim, a interpretação disso é de que o trabalho mecânico não explica a maior economia, né? A outra questão, que pode ser ligada a uma eficiência muscular, digamos, outros fatores, né? Então a pergunta fica em aberto, tá? Em Não, 1990... peraí, Tarzan. Peraí que eu não entendi. Quanto maior o animal, menos energia ele gasta. Isso, mais econômico é para se locomover, metabolicamente. Tá. E o custo mecânico? E o custo mecânico não muda. Ele é igual, ele não altera em função do tamanho.
Tá, sempre normalizado por tamanho, né? Lembrem disso, né? tá, Mas não altera, é o que é a interpretação dessa linha aqui, isso aqui é o trabalho mecânico, tá? Ele não muda. tá. Então, como ele na eficiência, a parte mecânica, ele está no numerador, está em cima, né? E a parte metabólica está no denominador, está embaixo, né? Então, esse valor vai caindo, isso significa que a eficiência vai aumentando. Esse é o resultado matemático dessas duas linhas aqui, em termos de eficiência, né? Tá. É só um Tá. É joguinho, só é só para um ter joguinho. certeza que foi o que eu tinha entendido. Tá. Ou seja, o resultado disso é a eficiência aumentar bastante. Só que ela não ajuda a entender, assim, a explicar. A informação é a mesma, eles continuam sendo mais econômicos e não é ligado à geração de trabalho, assim. Seria se fosse junto, assim. Aí sim se diria, olha, esses animais gastam menos energia, o elefante, né, gasta menos energia porque produz menos trabalho mecânico. E, bom, já tem uma explicação mecânica do porquê que gastam menos, mas não é assim. O trabalho mecânico é o mesmo, né? Então, ainda fica a pergunta, por que que eles gastam menos energia, né? E aí vem a proposta 2 ali, a segunda proposta importante, que é de um artigo bem famoso da Nature, né? Do Cran e Taylor, onde eles vão propor, esse grupo de Harvard, que o Edson, inclusive, colaborou, fez estágio no laboratório do CRAN, né? E o CRAN, nessa época, nos anos 90, era um doutorando, se não me engano, do Taylor. E ele vai testar a teoria do custo energético relacionada à geração de força muscular, né? Então, mais do que trabalho, ele vai informar que a quantidade de força muscular ou tensão muscular vai estar relacionada ao gasto energético desses animais. Quais eram as críticas daquele momento ali sobre para sustentar essa teoria, né? Primeiro, existia a crítica à geração do trabalho mecânico, né? Por exemplo, o trabalho mecânico per se, ele já desconsidera, né, fontes do gasto de energia que obviamente não tem relação com o trabalho mecânico. Então, o que a gente conversou, contrações isométricas, contrações do core, musculaturas posturais que não geram trabalho mecânico, gastam energia e não entram nesse cálculo do trabalho. Essa é uma limitação de tentar entender a energética toda só pelo trabalho mecânico, né? E não explicavam essa questão da dependência de tamanho, eu comentei para vocês. Tinha ali um problema também do paradoxo do trabalho zero, mas esse nem era o mais importante, né? O mais importante eram esses pontos. E o que que eles vão sugerir, então? Eles vão construir um modelo que é relativamente muito simples, mas com muita intuição, que é que o custo energético ele estaria relacionado a um produto de dois fatores. Um deles seria a integral de força de reação do solo pelo tempo, tá? Em outras palavras, isso é algo meio semelhante sempre à força-peso ao longo do tempo. Não sei se vocês lembram disso, mas em velocidade constante, no plano, a média da nossa força de reação do solo vertical, ela é sempre igual à força-peso, tá? Ou seja, essa integral é um nome elegante para dizer o seguinte, que um dos fatores ligados ao custo energético é o sustentar o peso corporal, que pode ser pensado dessa forma, como a integral força de reação do solo tempo, tá? O segundo ponto é um pouquinho mais complicado, seria um fator proporcional à taxa de ciclagens de pontes cruzadas de miosina e actina no músculo, tá? Seria ligado a eu cliquei aqui. Seria ligado a essa, a essa taxa, essa velocidade com que as pontes de miosina, actina, elas se destinam. Bom, o que acontece? Um resultado dessa teoria inicial é que dois fatores estariam atuando aí. Um deles é sustentar o peso corporal, né? E o outro é o tempo em que eu sustento esse peso corporal. Tá? E a relação desse tempo, ele seria inversamente proporcional, né?
a potência aeróbica. Significaria dizer o seguinte, que animais menores, eles fazem tempos de contato menores, né? Essa é uma base, né? Eles têm frequências muito maiores de passada, etc., e vão dar esse tempo de contato menor. E esse tempo para sustentar o peso corporal, ele seria relacionado inversamente à capacidade de gastar energia. Então, se o animal tivesse pouco tempo para sustentar o seu peso, ele gastaria mais energia, porque ele teria que usar unidades motoras mais rápidas, né? Isso se jogaria muito sobre essa função das fibras rápidas e fibras lentas, tá? Enquanto que animais maiores teriam mais tempo para sustentar o seu peso corporal, tá? E dali surge uma ideia simples, que o tempo de contato ele poderia ser um marcador importante do gasto de energia. Tá? Aqui eles falam muito, e eu mantive o que os autores colocam, tá? Eles falam sempre em termos de potência metabólica, mas lembrem que isso depois vai ser transladado para custo também, e vai funcionar bem sobre economia, tá? Então, aqui, quando eles falam em potência, eles estão querendo dizer que é uma economia também, tá? E essa relação da potência metabólica com o inverso do tempo de contato, o 1 sobre o tempo de contato, vai nos dar ali um coeficiente de custo, que vai ser bem semelhante em animais bastante diferentes. E aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Aqui eu tenho curvas de um artigo posterior a esse, sempre do mesmo grupo, né? Onde está expresso aqui a potência metabólica de vários tipos de animais, com vários tamanhos, inclusive humanos aqui. E aqui eu tenho o inverso do tempo de contato desses mesmos animais. A cara das curvas são meio parecidas, tá? Estou repetindo aqui só para vocês verem. E o que vai ser? A proporção de um fator e de outro vai me dar um coeficiente de custo muito estabilizado. Tá? E eles vão afirmar que essa estabilização é um marcador que confirma a relação do tempo de contato com o gasto de energia, né? E de outra forma, esse tempo de contato ele vai ser bem importante, só que vai ser de modo inverso, tá? E vocês vão ver que essa teoria ela não é muito intuitiva, assim, porque ela vai dizer o seguinte: quando a gente estuda ali parte de neuromuscular, etc., a gente tem sempre claro assim que uma forma de pensar um sujeito mais saltitante e mais econômico, porque usa melhor energia elástica, é um tempo de contato menor. Só que nessa análise aqui vai ser o contrário. Em situações de tamanhos diferentes corporais, o tempo de contato menor ele vai indicar mais gasto de energia, por causa daquela explicação que eu falei para vocês, pelo tempo que esse animal tem para produzir gasto de energia. Tá? Aqui tem algumas confirmações de que esse custo é semelhante, até mesmo quando normalizado, também por tamanho corporal. E o resumo um pouquinho dessa teoria advém disso aqui, ó. O que acontece, pessoal? Aqui vem a equação, digamos, clássica, que a potência metabólica é igual a uma relação de custo vezes o peso corporal dividido pelo tempo de contato. Se eu passo esse tempo de contato para cima, eu junto o TC com a potência metabólica. E esses dois fatores vão estar me explicando o custo. Tá? Não, então, obviamente, a potência metabólica é importante, porque é o gasto de energia em si, mas multiplicado por esse tempo de contato. Tá? E isso vai me dar o custo total ou economia. Vou voltar aqui de novo. Quais são as premissas dessa teoria, pessoal? Tem algumas características dessa teoria que eles vão mantê-las como controladas e vão se tornar premissas, né? Uma delas, que o custo de sustentar o peso, ela é maior do que outras tarefas, né? E aí vamos dizer que a força vertical é 10 vezes maior do que as forças horizontais, né? E, portanto, o custo de outras tarefas, como, por exemplo, movimentar os braços, seria negligenciável, quando isso não é verdade, né? O Haglund, depois, num outro artigo, vai mostrar que não é bem assim. Na verdade, analisando dados do grupo deles mesmo.
A segunda questão para funcionar essa teoria é que o volume muscular ativo é sempre semelhante proporcionalmente em animais de tamanhos diferentes. E isso Bill analisa e confirma. Tá? E a terceira é que esses músculos operariam sempre em regiões similares da relação força-velocidade. Tá? Isso já foi testado em vários tipos de estudo, que mostraram que em ações locomotoras, os músculos propulsores, eles trabalham em zonas de força-velocidade, onde a eficiência ela é a melhor, então é semelhante. Tá? Então, não teria uma alteração em função da força-velocidade. Tá? Ou seja, tudo isso vai tentando controlar para deixar só essa questão do tempo para sustentar o peso corporal. Tá? O problema é que a teoria ela não é perfeita. Né? Primeiro, ela explica, uma coisa importante para a gente notar, essa teoria explica o custo energético em animais de tamanhos muito diferentes, no amplo espectro, ou interespécies, vamos chamar assim. Tá? Depois eu vou mostrar que no ser humano, em alguma situação ela explica, mas não todas. Né? Um grande problema dessa teoria é que ela negligencia o custo energético de movimentar os braços. E o que eles fizeram? Assim, o Haglund, ele era até aluno, foi aluno também do Taylor e tal, e ele vai interpretar e vai ver que essa teoria, ela, embora explique algumas situações, ela não explica todas. E assim, essa teoria fecha bem em animais onde membros superiores ou animais com as patas dianteiras, elas não têm tanto importância. Então, por exemplo, tem algumas aves que têm membros que não são usados na locomoção terrestre, que foram usados. Então, tem aqueles pavão, tem uns animais lá, umas aves, agora, tipo um fazão também que eles usam, que o uso do membro superior não é importante. E aí a teoria fecha. Mas em outros animais onde isso é mais importante, por exemplo, o próprio ser humano, né, aí a teoria já falha um pouquinho mais. Tá? Porque o custo energético de movimentar braços não é nulo, assim, ele é também importante. Tá? E eles vão fazer uma análise introduzindo uma substância no sangue, dali eles vão estimar o custo energético por regiões corporais. Tá? Eu não lembro bem qual é o nome da substância, mas eles fazem uma espécie de contraste assim, com uma substância química e através de análise de imagem eles conseguem ver estimar o custo energético de regiões. Né? É parecido com uma NIRS, mas não é exatamente NIRS, tá? O NIRS é um sinal também próximo do infravermelho que passa por uma região e a gente vê ali alguma informação sobre a parte oxidativa regional dali onde está passando esse sinal. É algo parecido com isso, mas não lembro bem qual é a técnica. Mas eu sei que o importante é que eles observam que essa... E a outra crítica que se tem a essa teoria, que ela desconsidera um aspecto fundamental da termodinâmica, que é o trabalho. Ou seja, é importante considerar também o trabalho, embora ele não explique tudo, a geração do trabalho mecânico é algo importante, porque, de certa forma, a locomoção envolve movimento. Então, em algum momento, eu tenho que produzir esse movimento ao nível de músculos, mesmo que seja muito complexo, uma série de músculos atuando, etc. Mas eu calcular isso também não pode ser simplesmente ignorado. Né? Essa é a crítica de um artigo muito legal do Haglund, de 2014, assim. Deixa eu ver até se eu acho para vocês, deixa eu ver se eu tenho tempo também. Está indo, mais ou menos. Deixa eu ver aqui, gente, eu vou... Isso aqui eu não tinha preparado, mas a figura até do artigo, ele... esse aqui. Vocês estão vendo um PDF? Sim. Sim? Não, a gente tá Não, isso aí é vendo a tua apresentação. Ah, tá, isso. não estão Mas vendo. tá em PDF? Não. Não, mas não é esse Estava em PDF que tá PDF a minha falando. apresentação. Meu Deus, tem um Tava, não PDF lá é? escrito. Não Que parece. viagem. Não era um PDF aquilo lá. Não, estava em Keynote, mas está escrito PDF mesmo ali. É porque o Mac, ele é todo... Ele me confunde, esse Mac. Ele é Todo diferente. moderno. E Tu não agora sabe que é o PDF aparece? Sim. Tá aparecendo. Agora sim, é o PDF. artigo. Uhum. É. Esse artigo faz uma...
ele faz essa crítica, tá? Aqui tem os detalhes dessa mensagem que eu falei, do artigo do Marsh, que é um cara que colabora com o grupo do Taylor também e tal, e vai resumir um pouco naquilo que eu falei, mas ele começa fazendo uma metáfora, né? Uma historinha, assim, no início do artigo, que ele conta o seguinte: tem um pesquisador que está caminhando na rua, e é de noite, e ele passa e vê dois colegas dele numa esquina lá com essa iluminação, com essa lâmpada. E aí ele pergunta: o que vocês estão fazendo ali? Aí ele diz: nós estamos procurando as chaves, né? E aí tá, aí ele, acho que ele passa um tempo, ele volta e diz: o que vocês continuam procurando as chaves? E o cara: sim. Ele: sim, mas vocês estão procurando as chaves, aí a meia hora no mesmo lugar, né? Aí vocês já viram que não estão as chaves. Aí o cara se vira e responde para ele: sim, mas é aqui onde as luzes estão, então a gente só pode procurar por aqui. Então é uma historinha meio abobada, mas para dizer o seguinte, que muitas vezes a gente vai procurar tentar achar uma resposta para uma teoria usando as lentes que a gente tem, usando onde é aceso as luzes, não é? Mas isso não significa que essa solução esteja ali. Pode ser que ela esteja em outros lugares, mas para isso talvez eu tenha que olhar com outras lentes, né? Mais ou menos essa mensagem que ele diz, que é um dos problemas ainda do nosso dessas teorias da locomoção, claro, desse artigo de 94, né? E aí eles vão dizer isso, né? Que, ó, no meio então eu tenho, mas pelo momento a luz não está iluminando essas chaves, a gente não achou a solução ainda. Mas nesse meio tempo, né? Nesse interim, o que eu posso fazer é fazer esses pavão correr do Marsh, né? Analisar esses animais e usar as leis da termodinâmica da melhor forma que a gente possa fazer, né? Que inclui essa questão, que esse é um erro que às vezes biomecânicos fazem, de interpretar a força como início, meio e fim de tudo e esquecer que tem um detalhezinho ali que é a energia na nossa análise de locomoção. Então, quando eu falo que o movimento é eficiente, não é eficiente, ele perspassa uma análise um pouquinho mais complexa, que é não só da força, mas também da energia e trabalho, né, que está envolvido nesse problema. Tá? Deixa eu voltar lá. Muito bem. Aí tem poucas aplicações assim na nossa área, tá? Dessa teoria, mas uma delas é desse trabalho do Chapman, Medicine Science, onde eles vão comparar o custo energético e essa mecânica de corrida entre homens e mulheres corredores, tá? E aqui aparece uma diferença que a teoria encaixa, assim, ou seja, a teoria consegue explicar essa situação. Mulheres são reconhecidamente, em grupos equilibrados, né, como menos econômicas do que homens, diferente, por exemplo, da natação, que é o contrário, essa relação. Mas aqui na corrida, né, acontece assim, e se confirma esse dado olhando o dado de VO2, tá? Mesmo que seja uma potência metabólica, mas para mesmas velocidades a gente vê claramente que há essa diferença que era reconhecida. Mas o que eles vão ver? Que o tempo de contato, ou melhor, o inverso do tempo de contato, ele consegue explicar essa diferença. Tá? Isso vai dizer o seguinte, que mulheres tendem a ter o tempo de contato um pouco menor. Tá? E, em função da teoria, eu conseguiria justificar esse menor tempo de contato como um fator que desencadeia um gasto de energia maior. Ou seja, as mulheres têm que fazer suas contrações e suportar seu peso corporal com volume de músculo e todas aquelas outras premissas controladas, né, mais rapidamente, ou seja, tendo que recrutar unidades motoras um pouquinho diferentes, menos oxidativas seriam, e confirmaria a teoria do Cran e do Taylor. Tá? Mas num grupo um pouquinho diferente, né? Aí que está o problema. Conforme a gente vai se aproximando, aí isso já não é tão claro, né? Quando a gente pega só homens, por exemplo, isso já não fecha tanto. Mas, em parte, a teoria ainda fecha um pouquinho. Por exemplo, corredores de meia distância, que são, geralmente, eles têm uma economia um pouco melhorada em maiores velocidades,
eles conseguem ter diferenças que apontam para o lado ali da teoria do CRAN, né? E corredores de distância são um pouco melhores em velocidades menores, então eles teriam um ajuste mais próximo do outro. Só que ele não dá exatamente como a teoria do CRAN, e aí já se sofre quando a gente fala do mesmo sexo e até intergrupos um pouco mais próximos, né? Então, a teoria serviria para questão de gênero mesmo, sexo, né, do ponto de vista biológico, né? Agora, já para as variações de economia que se tem em função de diferentes velocidades na mesma espécie, isso já não fecha bem, tá? Então, ali tem homens e mulheres demonstram diferenças significativas no tempo de contato, né, sugerindo diferenças entre sexo relacionado ao custo metabólico e a teoria do CRAN, né, a importância do tempo de contato como um fator que explica esse custo. E ali mostram também um outro desfecho que é um pouco secundário à pergunta central aquela, né, mas que aqui para o artigo é interessante, que eles mostram que corredores de meia distância e longa distância, eles têm variações no tempo de contato, tá, que proporcionalmente se relacionam à teoria. Não explicam completamente, mas elas se relacionam e explicam, em parte, o porquê que a economia é um pouco dependente em diferentes velocidades, né? Por que que os corredores de meia distância são um pouco mais econômicos nas altas velocidades. Para corredores de resistência, né? Lembrando disso, tá? Corredores de meia distância são os caras que correm ali a partir dos 800 até 1500, então eles fazem provas muito rápidas, são adaptados para altas velocidades, enquanto que corredor maratonista ou meio maratonista são mais adaptados para velocidades um pouco menores. E ali fechou também aquela tendência do tempo de contato e uma economia melhor para esse grupo, tá? Aqui bateu um pouco na trave, digamos assim, mas tem uns efeitos de tempo de contato interessantes, mesmo não sendo completamente como o CRAN está dizendo. E aí que está a questão, né? O que se afirma assim, é que claramente aquela teoria foi feita para locomoção terrestre, não para responder questões tão pontuais. Questões pontuais devem ter outras questões menores, mesmo de adaptação oxidativa, etc., ou de relações de força-comprimento, que possam ser até mais específicas, não sejam tão globais, né? Para entender isso. Tá? Muito bem. Uma outra proposta que, um pouco sob a luz dessa teoria do Crane-Taylor, é que o custo energético, metabólico da locomoção estaria relacionado à quantidade de ativação muscular. Tá? Que é algo um pouco óbvio, né? Certamente a parte ativa deveria estar relacionada. Aqui o limite, na verdade, é muito mais metodológico, né? Os pressupostos que se dão, eles partem das críticas das teorias anteriores. A teoria do trabalho mecânico, a gente já sabe quais são os limites, né? É aquela questão de não considerar cocontrações ou todo tipo de ativação que não gera trabalho, mas que pode ser importante, né, em dadas condições, e a crítica à teoria do Crane-Taylor, do custo de geração de força, tá? Que é por uma simplificação, que apenas um tempo de contato conseguiria explicar todo esse custo, né? O que eles vão fazer, então? Alguns autores... Deixa eu mostrar algumas evidências, antes de mostrar a teoria, né? Nesse estudo do Gottschall e Crane, eles vão fazer o seguinte, eles vão adicionar forças anteriores e posteriores, tá? Eles vão botar um sistema de roldana num sujeito caminhando na esteira e vão colocar um peso preso à cintura do sujeito, com uma força empurrando ele, uma força de impulsão, digamos, e aí para tu te manter caminhando, tu tem que fazer mais forças de frenagem, tá? Imaginem como se a gente estivesse caminhando numa lomba abaixo ou caminhando contra o vento lá de Cidreira, só que a favor do vento, na beira da nossa praia lá de Cidreira, no nordestão nosso. O vento pegando nas paletas, pegando nas costas, e a gente sendo empurrado. E a gente tem que, nesse caso, a gente tem que produzir mais trabalho negativo, mais frenagem para equilibrar as forças externas, tá? Eles fizeram isso, e aí essas situações
são as A aqui, não lembro por que é o A, mas é isso, são as forças essas seria auxiliando na propulsão, e forças de frenagem. Aí eles também aplicaram em outras situações um cabo colocado nas costas do sujeito. Então era no mesmo cinturão, só que agora pegando por trás, preso a uma roldana, e era colocado ali um peso no sujeito. Ou seja, o cara tinha que caminhar com alguém puxando ele, segurando ele, como se fosse o nordestão na nossa cara, agora tendo que fazer força para caminhar para frente. Mais força do que o normal, digamos assim. Tá? Com percentuais da massa corporal. Aqui tem 5, 10, 15 e 5, 10, 15. Para a esquerda, lembra, para a esquerda são forças de propulsão, forças que te auxiliam para caminhar. E aqui são forças de frenagem. Na direita são forças de frenagem que te frenam mesmo a tendência na direção que tu está caminhando. E o que eles vão analisar aqui, pessoal? Esse estudo, uma das coisas que vai confirmar é que conforme eu faço mais forças de frenagem, o meu custo metabólico cai, tá? Está aqui embaixo. O custo metabólico cai. Mas vejam que tem uma certa estabilidade aqui, depois volta a aumentar. Isso aqui não é sempre quanto mais melhor. É um pouco parecido com a questão da inclinação, né? Não é quanto mais inclinado, melhor. E aqui tem uma coisa que não é coincidente. O ponto ótimo dá em torno de 10% da massa corporal, que é igual lá aos 10% de inclinação do terreno. Essa é a inclinação ótima de locomoção também. Tá? Quando eu boto 15%, né, de forças de propulsão me auxiliando, ou 15% de inclinação, meu custo volta a aumentar, porque eu exerço muita excêntrica em relação ao valor anterior. Tá? A explicação é mais ou menos por aí. A aula de inclinação a gente não fez ainda, né? Tá, então eu já estou trazendo para vocês. Vai ter uma semelhança depois quando a gente for olhar sobre um desfecho importante da locomoção, que é a inclinação ótima de locomoção, é a menos 10%. Quando eu vou a menos 15%, intuitivamente a gente acha que é mais fácil, quanto mais lomba abaixo, melhor, mas não é verdade. É até 10, né? 10 é um ponto ótimo. Tá? Depois volta a aumentar, e aqui com essas forças dão no mesmo. Só que aqui nesse estudo, ele vai confirmar ainda que tem um grupo muscular que vai participar bastante dessa tarefa de frenar ou fazer propulsão à frente, que é o gastrocnêmio. E esse estudo vai dar base, depois vão ter outras confirmações, do papel do gastrocnêmio na caminhada como um forte, o principal, o músculo primário propulsor à frente. Ele tem essa função. Ele ativa na segunda metade do contato, e depois a gente vai ver também mais achados muito interessantes com isso, até no envelhecimento, assim, fortalecendo o gastrocnêmio através dessas atividades de forças, essas de frenagem, né, onde se sabe que tu vai aumentar aqui a ativação do gastrocnêmio, né, por causa dessa função de fazer força à frente, né. Ou seja, isso aqui mostra que, sim, a atividade muscular, quando eu sei bem o papel dela, que é um tanto difícil, né? Mas quando eu sei bem, ela vai estar completamente relacionada a um custo total de todas as tarefas de marcha, né? Então aqui eu vejo um caso, né? Que é o caso da propulsão à frente, né? Ligado ao músculo. Bom, aí a proposição desse custo de ativação muscular, eu vou desenvolver isso no meu doutorado, e pegando em base do que se usa na literatura, eu vou usar duas abordagens, tá? Uma delas mais experimental, mais simples, tá? Onde eu vou calcular a atividade eletromiográfica de cada músculo, aqui é o exemplo do gastrocnêmio, tá? Onde eu vou analisar 3 fases. Vou ter um offset desse músculo, tá? Que é um procedimento que a gente faz em análise de sinais biológicos, que é pegar o menor sinal possível de todo o ciclo, ou seja, é o quanto esse músculo está ativado de base, tá? E eu vou guardar essa ativação como um valor, vou separar esse sinal como uma parte da análise. Vou pegar uma outra parte, que é na fase de apoio, tá? Que é onde eu faço frenagens e acelerações, e uma outra fase de swing, depois do take-off, depois que eu tiro o pé do solo,
eu vou analisar também essa quantidade de sinal eletromiográfico, que tem a ver com os músculos quando a perna está no ar, ela não está exercendo um trabalho direto contra o solo, e sim mais internamente, né, de uma ação contra outro segmento, alguma coisa assim, ou frenando uma inércia, né, ou acelerando, mas sempre em relação ao segmento que ele está colocado. E o que eu vou fazer ali, pessoal? Eu vou calcular, para chegar da atividade eletromiográfica para a energia, o que eu vou fazer? Eu vou controlar o efeito da dobra cutânea, tá? Que é um dos tantos problemas que a gente tem com a eletromiografia, né? Quanto maior é a dobra cutânea, há uma relação direta de uma diminuição da atividade eletromiográfica, tá? Por causa dessa, como é que se diz? Porque esse sinal, ele atenua, ele se perde, tá? Então, o sensor ali, ele capta um pouco menos em dobras cutâneas maiores, tá? Então, eu fiz isso, eu analisei as dobras cutâneas nos 16 músculos que eu avaliei, tá? E também, o que eu fiz foi calcular um volume muscular. Tá? Eu peguei um material, não foi tão fácil isso, e foi tudo estimado, que tem um monte de margem de erro, mas eu fui estimar o volume muscular em cima da massa corporal, tá, do sujeito, e usei tabelas antropométricas para isso. São parâmetros inerciais, mas mais detalhados, tá, de um livro do Winters, um livro que eu acho sensacional sobre controle motor, modelos dinâmicos, sistemas de modelos dinâmicos é o título do livro, e nunca foi traduzido para o português, mas o editor-chefe é o Winters, que é um cara muito cabeção da área de neuromuscular. E bom, e aí então eu vou fazer um somatório ponderado dessas massas corporais, que significa massas musculares. Um exemplo disso, para vocês terem ideia, é o seguinte, ó, é o tibial anterior, é um músculo bem interessante. O tibial anterior é um músculo que não é antigravitário, ele não é um músculo propulsor. O tibial anterior, ele funciona como um músculo que mantém a postura do pé ali e faz uma cocontração, é um músculo importante na cocontração aos músculos flexores plantares, esses sim que são antigravitários ou propulsores à frente, né? A gente falou até do gastrocnêmio. Mas o tibial anterior, ou seja, ele tem uma função que não é necessário gerar grandes níveis de força, né? Porque a resistência externa dele é manter o pé ali elevado, digamos. Então, a força total que ele precisa é pouca. Mas ele tem uma característica. Ele é um músculo muito superficial, com uma dobra cutânea muito pequena. Então, para quem trabalha com eletromiografia sabe, é um sinal fácil de ser captado. Ele tem um sinal grande, inclusive. Até eu tenho que cuidar, porque às vezes eu posso até, como é que se chama, saturar o sinal. Isso nos eletromiógrafos mais antigos tinha esse problema. Mas ele tem essa característica. Então, se eu for analisar a quantidade de sinal eletromiográfico desse músculo, eu posso estar superestimando ele já por essas características que eu comentei para vocês, porque ele vai vir muito alto. Então, o que a gente faz? Esse modelo, ele, de certa forma, controla isso por duas maneiras. As duas maneiras vão impactar, reduzindo a importância dessa ação muscular nesse custo energético total. Um deles é por causa da dobra, tá? Então, o somatório ponderado das dobras vão fazer com que essa atividade eletromiográfica do tibial, onde ele apareça, esse sinal, ele seja reduzido em função dessa dobra cutânea, que é essa relação inversa. Então, uma dobra muito pequena, eu vou reduzir bastante o peso, digamos assim, né, a ponderação por causa disso. E a massa muscular também. Embora ele tenha muita atividade, ele tem um volume muscular muito pequeno, ele é um feixe muito pequeno de músculo, tá? Então, o volume dele é pequeno. E aí, quando eu fizer o somatório ponderado aqui, dessas massas musculares estimadas, também o tibial reduz bastante, tá? Então, de certa forma, eu controlo esses efeitos assim pela quantidade. Mas vejam que é bem problemático, porque isso aqui foi tudo analisado com eletromiografia bipolar, né, onde só capta uma região, músculos mais profundos é muito mais complicado, traz todos esses problemas. Mas a gente fez isso, fez o somatório de todos esses músculos, tá? Por passo, mas aí dividido pelo comprimento de passada. E dessa forma eu tenho aí 1 milivolts por metro. Isso é o tal do custo eletromiográfico. Depois eu vou mostrar para vocês alguns achados que usam
essa estratégia, assim, de estudos, tá? A abordagem teórica, essa aí nunca foi testada além desse estudo nosso, mas eu mostro para vocês, porque eu acho que é um exercício legal, até para se pensar há anos, um dia que eu consiga voltar a estudar a parte de modelamento musculoesquelético, nós vamos atacar isso, que é o seguinte, nessa abordagem que nós construímos, a gente estimava ali, de uma forma muito simplista, que isso hoje já dá para ser arrumado com os próprios modelos que existem, né, hoje, dividindo a ação muscular, aceitando que todos os músculos propulsores fariam excêntricas e concêntricas durante o contato, a 50%. O que não é verdade, a gente já sabe que não. Mas nós assumimos que todos os músculos fariam isso, tá? E as prováveis discrepâncias, elas seriam anuladas, tá? Mas é algo que isso aqui deveria melhorar já, essa parte. Mas, de qualquer jeito, se nós conseguíssemos dividir a fase excêntrica e concêntrica dessa ação eletromiográfica, seria bem interessante. Por quê, gente? Tem um estudo da Biglan e Hitch, e aqui eu acho que é uma mensagem legal, tá? Fora a teoria, porque é um pouco de viagem, mas isso aqui é uma coisa prática, bem legal. Biglan e Hitch vai fazer um artigo em 76, onde eles vão testar, eles vão calcular os equivalentes metabólicos da atividade eletromiográfica. Esse é o nome bonito do negócio. O que eles vão fazer, gente? Eles vão calcular uma quantidade de sinal eletromiográfico e vão verificar o quanto esse sinal eletromiográfico ele é relativo ao gasto energético. E aí eles vão construir esses equivalentes, tá? De transformação de energia. Seria uma energia elétrica relacionada a uma energia muscular. E aí, por trás, está toda a contração muscular, está toda a teoria lá da contração muscular que justificaria essa relação, que é bem complicada. Ela funciona bem em velocidades intermediárias locomotoras, por isso que a teoria aqui poderia ser usada em parte por causa disso, tá? Mas a coisa interessante que eu queria deixar para vocês de mensagem é que, por exemplo, se a gente vê assim, ó, quando eu faço, vamos pensar numa ação mais simples, tá? Eu faço uma flexão, tá? E extensão numa rosca, tá? Então eu tenho lá minha fase flexora do músculos flexores, tá? E a fase da excêntrica, digamos, desses músculos flexores, em velocidade controlada, tá? Uma certa carga lá. Uma coisa que a gente já aprendeu, que nessa ação, eu não sei o quanto eu gastei de energia, mas posso ter uma certa confiança de que o gasto de energia para elevar esse peso durante trabalho positivo, ele é 4 vezes maior do que na fase negativa. Porque a eficiência mecânica é da ordem de 4 vezes a diferença do trabalho positivo para o negativo. Isso a gente já viu em aula, tá? Então, a eficiência muscular é em torno de 100% na excêntrica e 25% na subida. É por isso que o gasto de energia para produzir o mesmo trabalho mecânico, que é levar o peso a uma certa altura, ele é da ordem de 4 vezes de diferença, tá? É por causa das eficiências. 4 vezes, tá? Lembrando, uma coisa que a gente já viu em aula. Agora, o interessante é que o Biglan e Hitch, tá? Vai encontrar é que o equivalente de atividade eletromiográfica ele é mais discrepante ainda. Nessas intensidades locomotoras, a diferença de atividade eletromiográfica dessa mesma produção de trabalho mecânico é da ordem de 6 vezes maiores. Significa dizer o seguinte, que a atividade eletromiográfica para elevar uma mesma carga mecânica do que para descer é da ordem de 6 vezes maior. Ou seja, o que isso me diz, essa discrepância? Na ordem de 6 vezes mais intenso para o lado do trabalho positivo, né, para concêntrico. É que quando eu enxergo a eletromiografia, eu deveria saber mais ou menos o que esses músculos estão produzindo de trabalho, porque é muito dependente essa atividade eletromiográfica do tipo de trabalho que faz. Não é porque é 20%, 15% mais, não, é 6 vezes mais.
600% mais intenso. Ou seja, o impacto que é até mais discrepante do ponto de vista neuromuscular do que energético metabólico. Tá? É da ordem de 6 vezes. Bom, então, considerando isso, tá? Eu usei as equações propostas pelo Biglan e Rich mesmo para calcular esses equivalentes metabólicos do trabalho negativo, do trabalho positivo, que tem a ver com essas áreas. Com as áreas onde eu aceito que o músculo estaria atuando concentricamente, excentricamente ou isometricamente. Tá? Que também é uma presunção ali, que tem o seu erro também embutido, porque a gente sabe que os músculos, durante o balanço, não é que estão completamente isométricos. Eles produzem um pouco de trabalho, embora não seja tão intenso e tal. Tá? Mas eu vou pegar essas equações daqui, e dali que eu vou conseguir calcular uma espécie de um gasto energético relacionado a essas ações musculares. Tá? Eu vou usar... Só um pouquinho, o que é o ISO? O ISO é isométrico. Ah, tá. É onde eu considero que os músculos estão agindo isometricamente, ou seja, músculos posturais vão ser considerados assim, embora a gente saiba que não é exatamente isométrico, mas eles vão ser considerados isométricos, e também até os músculos propulsores durante a fase de balanço, onde a geração de trabalho mecânico não é tão importante. Não sei se vocês lembram disso, mas na dinâmica inversa, lá quando a gente viu os momentos articulares, a gente só usava a fase de contato, porque a fase de balanço era considerado como se não tivesse trabalho, embora tenha, né? Tu tem que produzir um pouco, mas é muito pequeno, assim, para o custo total. Tá? Mas ISO é isométrico. Tá, obrigada. E aí eu vou aplicar essa teoria, tá? Nós vamos aplicar esses modelos, e aqui eu vou... aqui eu vou mostrar para vocês os resultados da expedição lá, do Nepal, que eu vou participar em 2006, e nós vamos analisar o custo eletromiográfico dos carregadores Sherpas, tá? Só para contextualizar vocês, na região do Himalaia, a forma de locomoção e de transporte no sentido geral de carga, ele é mais do que 90% relacionado ao transporte humano, né? Isso tem um impacto social, econômico muito importante. Para vocês terem ideia, no Nepal, um carregador Sherpa, né, ele é considerado um cara que tem um status social muito alto, porque ele tem muito trabalho, né, e ele já está numa casta um pouco superior, assim, socialmente, num país muito pobre também. Tá? E eles são muito famosos, né, porque são eles, geralmente, os que carregam a carga pesada dos europeus, norte-americanos, que vão fazer o ataque ao Everest. Em muitas situações, os primeiros caras que subiram em tal lugar, por exemplo, o Hillary, quando subiu a primeira vez no Everest, ele tinha o seu colega Sherpa, que carregava quase tudo para ele, né? Então, tem essa situação. Por quê? Porque eles são muito conhecidos por serem extremamente adaptados para altitude e para cargas muito fortes. Tá? Esses caras carregam o peso corporal, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não estou com as imagens. Enquanto eu estou falando dessas coisas, é legal mostrar um pouquinho. Mas não tenho aqui. Mas tudo bem. Mas eles carregam por mais de 8 horas por dia cargas que vão de 80% a 200% da massa corporal deles. Imaginem carregar quase o peso corporal da pessoa, ou até às vezes o dobro, por muitas horas por dia, né? Em altitude, em regiões irregulares, terrenos irregulares. Eles têm, inclusive, uma adaptação já genética, né? Isso já foi estudado, assim, eles têm fatores ligados à função oxidativa muito melhorada, mesmo quando são descendentes de Sherpas nepaleses, que nasceram em terras baixas, assim, sei lá, em Paris, imigrantes, né? Então, eles pegaram esses caras sem ter nenhum treino específico, eles têm já adaptações, que é uma espécie de uma deriva genética que se afirma. Então, tem características muito potentes, né? E aí, nesse experimento, a gente vai testar a hipótese que a forma de carregar deles, isso vai induzir a um ganho de economia,
A economia já se sabia que eles tinham, eles têm em torno de 30% de economia, tá, metabólica. Tá? Eles gastam 30% menos de energia. A nossa teoria é que estaria relacionada a um controle, porque numa expedição anterior, o professor Minetti observou que o tronco oscilava muito menos com essa forma de carregar o peso. Vejam que é uma cesta gigante, tá? Que passa por uma faixa de nylon na testa deles. E toda a carga se concentra na testa deles. É apoiada na coluna, mas é só como apoio lateral. O peso está todo em cima da cabeça. Ou seja, a linha de força deles é muito mais próximo do centro de massa do que mochilas, né, que ficariam mais externamente ligadas ao ombro. Tá? E isso se comprovou. O nível de estabilidade deles de tronco durante esse carregamento é muito menor do que de caucasianos carregando cargas semelhantes. Tá? Bom, aí a gente foi testar se isso transparecia no custo de músculos propulsores também, tá? E deu. Deixa eu ver se eu tenho aqui o resultado. Sarta, tu foi nessa expedição? Sim, na 2, sim. Em 2006, sim. E tu Eu fui, botou para ver como é que é o negócio? botei, dei uma trincada no meu pescoço, eu caminhei 5 metros até o primeiro banquinho desses negócios aqui, porque meu pescoço ficou... Eu não consegui, deu um crack, sabe, daqueles, não conseguia. Mas tentei, né? Eu tentei passar do jeito deles, assim, me fiz muito amigo do guia Sherpa na época, me levou depois para conhecer a família, isso foi em 2006, né? Quando eu estava na Itália. E foi uma experiência muito, muito legal, muito legal. Só que, assim, o que acontece, eles têm adaptações nas vértebras, né? Porque são muito danificadas, né? Nossa coluna vertebral ela é toda feita para não ter que carregar muita carga em cima, né? E então eles têm muito problema de coluna, muita dor, né? E eles têm uma outra coisa incrível, assim, a estratégia de carregamento de carga deles, ela é intermitente, né? Mesmo quando vão para o Everest, quando estão trabalhando, eles fazem mais ou menos 8 minutos de caminhada para 2 minutos de parada, né? E nós queríamos fazer uma intervenção com isso, eu me lembro que foi até engraçado, isso aí é um exemplo que eu dou até de humildade científica, como o cientista tem que ser humilde e tal, com o campo, né? Que era assim, a gente discutindo se seria fatores periféricos, centrais, né? E tinham fisiologistas muito bons ali. Um colega nosso, por exemplo, era o Formente, né? Hoje ele é um editor do Experimental Physiology, um associado, né? E é pesquisador, é professor em Oxford e no King's College. Imagina o nível desse cara. E a gente discutindo forte assim sobre possibilidades de limites de exercício. E aí eu me lembro que eu larguei uma dessas, assim, não sabia para onde correr. Eu larguei, mas quem sabe a gente pergunta para eles, né, por que eles param, né? E ninguém me deu bola, assim, tipo, a gente estava lá na rebimboca da parafuseta, discutindo questão de atividade cortical, também ligada a essas teorias de fadiga, e não me levaram muito a sério. A gente acabou estudando isso também, a gente estudou a fadiga eletromiográfica como um fator também, para avaliar essa fadiga, mas não apareceu muita diferença ali também. Mas aí, no meio quando a gente chegou lá, eu convenci o guia a traduzir um questionário muito simples do porquê que eles paravam. E aí os colegas, o próprio Formente, convencemos, assim, e a gente foi fazer isso. E apareceu aí um resultado super engraçado, porque, assim, a gente perguntou para 150 carregadores, porque a gente parou numa cidade que é Nantia Bazar. O nome significa que é uma região de muita troca ali comercial. A gente brinca que passa Kalashnikov, droga, passa tudo ali entre a Índia, Tibete, é bem um ponto bem importante ali. Então, muitos carregadores passavam por ali. E a gente fez a pergunta, né, do porquê que paravam, e a gente fez uns questionários assim mais é por falta de ar, cansaço central, dor no peito, ou era dor muscular, coisas que ligassem a periférico central, né? Só que a gente adicionou outra questão também, de dor no corpo. E essa daí foi que deu, 95% respondeu exatamente algo que não era metabólico, né? Eles param a cada 8 minutos por questões que não tem nada a ver com fadiga central ou periférica, que poderia ser até periférica, mas não é simplesmente dor.
Eles param porque sentem muita dor na cabeça e no pescoço, em mais de 90% dos caras responderam isso, né? E aí é essa coisa da humildade, né? Porque às vezes a gente fica só numa linha, numa forma de visualizar a coisa e às vezes não está ali, né? A chave, né? A chave estava em outra coisa e realmente era por ali. Pela questão da dor, eles vão oscilando. Esse é o preço que eles pagam para carregar dessa forma. Mas eles têm uma certa vantagem sim, tá? A atividade eletromiográfica postural foi menor mesmo, confirmou o custo energético, digamos assim, de musculaturas posturais, né? A gente avaliou 8 músculos propulsores e 8 posturais. Eram agora oblíquo interno, externo, reto, abdominal, e estou esquecendo de algum. Acho que era alguma coisa mais peitoral. E atrás tinha os erector spinae longuíssimos, trapézios ascendens, descendens, alguma coisa assim. Daí fechava 8 por um lado e 8 de propulsores, que eram das lojas musculares ali mais comuns, né? Gastrocnêmio, tibial, algum vasto e os isquios, né? Algum dos isquios eu não lembro, semitendinoso, eu acho. Mas aí a gente avaliou tudo isso e o custo eletromiográfico explicou muito bem as diferenças, tá? A gente fez alguns testes depois e depois surgiram alguns achados. Tem um estudo do Carrier de 2011 que ele vai fazer exatamente esse custo, só que ele vai fazer de um jeito mais simples. Tá? Ele vai calcular simplesmente o somatório da atividade eletromiográfica de muitos músculos por metro percorrido. A única coisa que ele vai variar é o metro percorrido. E essa é outra mensagem que desse estudo a gente tira dessa ideia do custo eletromiográfico, né? Que é muito importante que quem vai usar a eletromiografia se atente, porque a gente às vezes analisa a amplitude do sinal como um valor em si final e indiscutível, né? Mas a gente tem que pensar bem o que ele representa também em termos funcionais. A questão é assim, o sinal RMS ou a integral EMG, seja lá a forma que a gente vai avaliar a amplitude do sinal, ele pode representar uma situação em que o sujeito faz uma passada que tenha um tamanho de 70 centímetros, né, o passo, digamos assim, ou, às vezes, 1,20 m, porque o passo é maior. Isso tem muita diferença funcional. Então, é importante, às vezes, também considerar a possibilidade, em locomoção, de avaliar o quanto essa atividade eletromiográfica impacta em termos de função, que é a distância percorrida. Aí que vem a ideia, milivolts por metro percorrido. Tá? Em algumas situações isso pode ser bastante importante. Tá? E isso já foi observado, tá? Quando a gente pega alguns dados da literatura e transforma isso, por exemplo, a gente vê que alguns músculos posturais, quando eu caminho muito lentamente, eles disparam, porque a tarefa de equilíbrio da pelve, né, tem algumas ações de controle do tilt pélvico, por exemplo, que são colocadas à prova em situação mais lenta. Tu tem que fazer quase que uma isometria para manter a postura e tu não tenha o ritmo inercial, e isso exige do músculo uma atividade muito maior. O glúteo médio, por exemplo, ele faz essa função lateralmente na pelve, né? E isso ajuda a explicar o porquê que nós gastamos mais energia também nas velocidades mais baixas, tá? E que vai ser exacerbado no uphill, por exemplo. Tá? Então, todo esse raciocínio do custo eletromiográfico ele pode nos ajudar a entender, especialmente quando a locomoção ela exige mais da questão da postura e de musculaturas que envolvem estabilização, né? Articular mesmo e tal. Tá? Outra explicação que não está diretamente ligada ao gasto de energia total, mas explica um caso específico. Para você ter uma ideia, hoje, a principal justificativa, que está bem na linha que a Prica está estudando, né? A principal justificativa do porquê que idosos gastam mais energia para caminhar do que jovens, sem envolver fragilidade, aquelas coisas complicadas da Prica, né? Fazendo o idoso de 70 e poucos anos não frágil mesmo, tá? É relacionado à atividade da cocontração.
né? A cocontração de musculaturas de membro inferior, elas são a principal justificativa, que está relacionada a uma instabilidade articular do envelhecimento e também relacionada a uma diminuição de força, né, do envelhecimento. Então, como resposta a esse processo, né, dinamicamente, os idosos respondem aumentando esses níveis de cocontração, ou às vezes, dependendo do método que se usa no estudo, de coativação, mas é sempre mais ou menos a mesma ideia, aquela ação muscular de antagonistas que não geram trabalho líquido, né? Não geram um movimento diretamente, mas então eles se envolvem mais uma função de estabilidade articular, digamos assim. Tá? Ou seja, o custo eletromiográfico pode auxiliar nessas questões, porque tu avalia ali uma quantidade total de ativação, que podem ter funções um pouquinho diferentes, né? Também dependendo do músculo, dependendo da condição. Tranquilo, gente? Tá. Vou voltar aqui para o raciocínio, então. Esse custo de geração de ativação muscular, né? Ele tem essas vantagens, que ele não incorre no problema do paradoxo do trabalho zero, que é um problema do cálculo de trabalho mecânico, e contabiliza a cocontração, que seria a situação onde o trabalho mecânico não atuaria. A Lúcia entrando de novo. Eu nem vi ela saindo. Mas vamos lá. Considera membros superiores, né, essa teoria, então ela não incorre naquele problema lá da teoria do Cran, e considera o trabalho mecânico tendo em consideração o que os músculos estão fazendo. Claro que a teoria que eu mostrei para vocês do meu doutorado, ela considerava de uma maneira muito grosseira, né? Então, ainda precisa ser adaptada. Mas hoje, se fosse aplicado hoje, os modelamentos musculoesqueléticos de caminhada já trazem essa informação. De novo, com seus erros também, porque a gente sabe da variação, né, interindividual, né? A gente sabe que isso pode ter erros também, mas aí com as técnicas do Marcelo aí de imagem e tal, que estão sendo mais desenvolvidas, essas limitações estão sendo diminuídas, né? Então, tem um campo promissor para se aplicar isso para locomoção geral, né? Tem um estudo do André Amonte, que saiu faz poucas semanas aí, na Experimental Physiology, em que ele vai avaliar as determinantes energéticas ou as determinantes da transição caminhada-corrida. A velha pergunta do porquê que nós passamos de uma caminhada para correr, né, quando aumentamos a velocidade. A gente já conversou disso, né, que uma primeira explicação é uma economia geral, né, mas a economia também ela não encerra todo o problema. Tem outras teorias também que teria uma fadiga de flexores plantares, de algo mais proprioceptivo, por uma frequência de passada muito alta de caminhada. E eles vão fazer esse modelo do custo eletromiográfico, e o modelo do custo eletromiográfico vai ser uma determinante bem importante. Além disso, para auxiliar isso, vai ter aspectos de mecânica muscular também, que eu não me lembro agora, mas eu lembro do custo, tá? Eu puxei mais por causa disso. O custo de ativação ele vai ser um marcador bem importante, assim. A pessoa vai caminhando muito rápido e o custo eletromiográfico aumenta demais de alguns músculos, né? E isso vai gerar um gasto de energia. Outra coisa, tem um estudo que se chama Proceedings of the Royal Society, do grupo do professor Rubenson, em que ele vai fazer o seguinte, gente, uma coisa bem legal. Eles vão fazer um modelo de estudo que a gente fica até com raiva de tão simples que é, né? Mas as coisas geniais são geralmente assim, né? Ele vai calcular o custo energético, vai determinar na caminhada, só que ele vai fazer situações em que ele vai pré-fadigar alguns grupos musculares. Ou seja, e aí vai colocar o sujeito a caminhar naquela condição que foi colocada a controle, sem nenhuma fadiga, mas com um músculo extremamente fadigado, colocando ele num limite de um cansaço local, digamos assim. Tá? Então, imaginem assim, tu pegar o gastrocnêmio e estressar ele,
cansar ele muito, muito, fazer um modelo em que a fadiga tu sabe que vai perdurar e vai estar atuando durante a caminhada e bota o cara para caminhar, né? E ele vai fazer algum ajuste. E é interessante que nesses modelos, o resultado do estudo ele vai mostrar o seguinte, que o custo, a decisão de velocidade de caminhada de todo o corpo, ela não vai depender só da economia geral, ela também vai depender de fadigas locais, né? Porque o que os sujeitos foram fazer? Eles ajustaram a caminhada para condições em que aquela fadiga local era menos percebida, mesmo pagando um preço no custo total. Aí que vem a coisa legal. Então, eles diminuíram a velocidade, gastando mais energia, mas acionando menos aquele músculo, né? Ou seja, ali está a explicação da redução, né? Ou seja, esse custo eletromiográfico, ele pode ser, além de importante para o custo total, entender ele, inclusive, pode ser um definidor até de decisões integrativas do corpo como um todo, né? Decisões ecológicas mesmo, que tem a gente diria que é um desfecho primário, né? Velocidade autoselecionada, né? É um marcador de mobilidade funcional. Pode ser reduzida em função de uma necessidade local ali colocada. Um modelinho de estudo bem interessante também, tá? De como isso advém um pouquinho dessa influência, dessa inspiração desses modelos aí do custo eletromiográfico. E a última aplicação que eu queria trazer para vocês é que a teoria do custo de ativação muscular, ela é ainda uma forte candidata para se entender a velocidade ótima e a velocidade autoselecionada em inclinações. Tá? Essa pergunta não está resolvida ainda. Enquanto que no plano já está, na inclinação não. Na inclinação se sabe que o pêndulo continua funcionando, mas ele não responde tudo, né? Conforme em situações em que a velocidade é acima da ótima, o pêndulo melhora, só que o custo aumenta, então não fecha a conta. O pêndulo invertido não explica essa velocidade ótima, né? Provavelmente tem relação a teoria, uma teoria que envolva músculos que não produzem trabalho muscular. Aí entra a questão da ativação. Musculaturas posturais. Isso é bem intuitivo, né? Em situações de uphill, e por aí vai, há uma tarefa de equilíbrio maior, que já é bem descrita na literatura do ponto de vista do controle motor, né? Tá? Então, também tem esse potencial, embora isso não tenha sido ainda estudado. Era um tema do meu doutorado, coisa que a gente não terminou por diferentes razões, mas é um tema, e essa hipótese continua em aberto, né? Incrivelmente. Aqui está a explicação que eu comentei, né? Então, a teoria do custo energético da ativação muscular, né? Explicaria o alto custo de transporte em baixíssimas velocidades e também a velocidade ótima em inclinações e uma eficiência muito alta dos carregadores nepaleses. As teorias por detrás, né, desse custo relacionado estariam ligados a uma estabilidade dinâmica, ou seja, em situações em que eu tenho que gerar mais estabilidade dinâmica, né, ou a minha estabilidade dinâmica está sendo prejudicada, aí entra idoso, né, Prica? Por exemplo, né, quando eu aumento, por exemplo, a amplitude de passo, eu começo a arrastar o pé, começo a ter marcadores de marcha que indicam uma redução de mobilidade, a gente sabe que a estabilidade dinâmica está sendo prejudicada, né, por fatores até ligados ao controle mesmo, e às vezes até condicionante mesmo, a redução de força também está ligado a isso, né, a essa maior tarefa. Mas ela vai estar relacionada também a um custo de cocontração, e as duas vão estar relacionando, de novo, esses dois fatores vão estar possivelmente fechando a conta da ativação muscular e do custo energético. Eu vou aumentar a atividade muscular para essas ações, né, para resolver esses problemas, e vou pagar um preço de economia geral, né, de locomoção. Por exemplo, a gente sente isso quando a gente coloca corredor que só corre em pista,
e bota um dia para ele correr no paralelepípedo de Porto Alegre. A gente muda o terreno do cara. Eles, no outro dia, têm a musculatura postural deles muito dolorida. Musculaturas intrínsecas de controle do pé, né, aqueles longo peroneu, não lembro bem dos nomes, mas músculos que são até pequenos, assim, mas são importantes para a estabilidade local e tal. A gente consegue perceber que dói muito nos outros dias, né? Este também é uma sinalização de que há ali um custo relacionado a essas tarefas, né? E alguns marcadores confirmam essas relações que eu falei para vocês, né? Relações entre estabilidade articular e atividade eletromiográfica, né? Já foi confirmada, mesmo não sendo em marcha, né? A estabilidade corporal e atividade do tronco mesmo, então situações em que tu coloca a estabilidade do tronco a estabilidade corporal em desafio, a atividade do tronco aumenta, né? Onde tu perde automatismos, né? Isso é importante, né? Esse estudo do Prilutsky e Gregor confirma também a situação da velocidade de transição, um estudo mais antigo, e mostra que quando eu estou caminhando em velocidades acima da transição, ou seja, eu deveria estar correndo, estou caminhando, tem ações musculares, até posturais, que são maiores, ativam em mais intensidade do que quando eu corro. Isso ajuda a explicar o porquê que eu começo a correr naquela velocidade e não caminhar. E o contrário é verdade também, quando eu faço corrida em velocidades que eu deveria estar caminhando, também eu tenho ali uma ativação de postura, é como se minha postura ela não estivesse pronta para aquelas condições, e eu gasto mais energia para isso também. Isso ajuda a entender essa questão energética da transição, né? Situações normais, eu engatar uma corrida, né, ali. Ou caminhada, se eu estou fazendo regressivo, né? Estou correndo e estou reduzindo, eu vou lá e começo a caminhar uma hora. Isso também tem a ver com essa atividade postural, né? Aqui estão os dados dos nepaleses, com carga, mas só se assemelham os dois, o custo eletromiográfico e o custo metabólico, né? Dessas curvas, tá? Bom, mas agora, já que eu estou mostrando, deixa eu ver como é que está o tempo. Tá bom. Aqui eu tenho a massa dos sujeitos com e sem carga, tá? Eles carregavam 40 quilogramas nas costas, 40, tá? Era para os dois grupos caucasianos montanhistas de alto nível, versus carregadores nepaleses. Até na expedição eram os nossos carregadores mesmo, tinha um deles que carregaram toda a minha mala, né? Eram 5, a gente fez com esses 5. E na situação também uphill e downhill, up and down, aqui significa isso, up significa que era uma subida de 22%, e no down era uma descida de menos 22%, tá? Em que eles fizeram esses testes. E a diferença grande de economia e do custo eletromiográfico foi na situação de subida, principalmente com carga, né? Quando eles descem lomba ou quando eles estão sem a carga, a diferença de economia desaparece, tá? E isso está relacionado a um custo eletromiográfico. Eu vou mostrar para vocês aqui, só sobrou a Prica, coitado, o resto já pegou no sono. Mas vamos lá, vou tentar fazer um gráfico diferente para ver se eu não perco. Tá falando com as paredes. Tá chegando perto da hora do jogo. Meu O Deus, pessoal tá começando a ficar nervoso. Não, tinha um que estava no laboratório, coitado, devia estar indo com toda a turma para o bar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas o gráfico vale a pena, né? É um gráfico assim, ó, tão bacana, tão bacana. Aí ele tranca até, né, a apresentação, né? Olha ali o troço pensando, tá vendo? Tô ferrado. Ó, que droga. Desajus. Custo. Não, olha, se eu conseguir mostrar isso, peraí que eu vou tirar até o compartilhamento, espera um pouquinho. Aí, assim, ó. Travou. Vou tentar mais uma vez. E open. Começou a pensar de novo. Não vai rolar hoje. Bom, mas o que eu ia mostrar, sabe o que é? É que nessa situação com carga na subida, o custo metabólico
ele se elevou acima do tapete de margaria, que a gente chama, ou seja, o custo por quilograma carregado foi acima daquele padrão normal, né? Mas isso, os nepaleses conseguiram manter isso até com os 40 quilogramas em cima, o caucasiano não. Isso aqui é um marcador que eu queria te dizer, Pri, que eu tenho uma teoria também, que um dia talvez eu consiga estudar, não sei, que é o seguinte, que o que acontece? Até hoje tem recomendações de carga em criança, o quanto que deveria se levar nas mochilas, né? É um problema de saúde pública, né? Só que a definição do porquê isso é super discutível. Os caras encontram pontos de corte que não tem uma base biológica muito forte. E a teoria que eu tenho, que a gente percebeu com os nepaleses, e um pouquinho mais fazendo nós mesmos testes, que é o seguinte, quando a gente aumenta a carga, aumenta nosso gasto energético proporcional à carga. Quando a gente divide pela carga total, essa diferença desaparece, nosso custo está sempre igual. Claro que o custo é maior, só que como eu divido por uma massa maior, o valor fica igual. Só que nos caucasianos, o que aconteceu? Quando eles botaram 40 quilogramas nas costas, que é muito peso para eles, uma atividade postural, ela ligou demais. É como se tivesse um sinal de segurança, que são de proprioceptores, nossos fatores de segurança, que a gente chama, que ativam mais a musculatura, tu contrai mais, como segurança das estruturas, né? E isso tu pode observar pelo próprio custo metabólico, né? É isso que a gente viu. E mais ou menos o ponto ótimo ali, que começa a sair do tapete, do valor normal, é exatamente a mais ou menos 15% ou 20%. Se a gente conseguisse fazer sistematicamente isso, a gente poderia dar uma resposta da carga ótima, e até de adaptação, porque o caucasiano, o nepalês, ele consegue se adaptar a cargas muito mais pesadas, né? Ele leva até 80%, a gente testou ali, e não elevou acima desse ponto ótimo. O caucasiano, sim, porque eles estavam, mesmo estando num percentual menor do que o nepalês carregou nos seus 80%, o caucasiano levou a 50% da sua massa corporal. Mas é muita coisa, né? A gente sabe. Mas aí o do caucasiano... E era o mesmo instrumento? Era o mesmo cesto? Não, não. A gente fez... Assim, na primeira expedição, se usou o mesmo. E aí se criticou, porque estavam todos usando a mesma coisa e os nepaleses não são acostumados a usar mochila, né? E aí o que a gente fez? A gente foi pela validade ecológica, a gente botou todos a carregar do seu jeito. Então os caucasianos levaram na mochila deles, com a barrigueira, aquelas profissionais, né? E os nepaleses levaram na sua cesta. Porque quando tu falou, eu pensei nisso, né? A questão de já ter o conhecimento do equipamento, né? Ser habituado com aquilo. Não, mas aí cada um fez a sua. Ó, tá vendo aqui? Era esse gráfico, sim. né? Fantástico. Não sei se tu já viu isso aqui. Nunca tinha visto. Esse aqui é o tapete de margaria, tá? Em outras palavras, esse aqui é o custo metabólico em função da velocidade e da inclinação, tá? Nesse eixo aqui, nós temos velocidade. Nesse eixo aqui, nós temos inclinação. Nossa. E aqui eu fiz uma gradezinha. Essa grade aqui é quando os sujeitos estavam a 22%, que é aquela situação do Nepal. E os dados de custo aqui, dos nepaleses em cinza, e aqui do caucasiano. Ó. O caucasiano, ele caminha numa velocidade mais lenta, ele está mais à esquerda, né? Ele está mais aqui, e o custo dele, quando ele está com carga, é maior do que do tapete. Ele se levanta em relação ao tapete. Ó, quando ele está sem carga, fica junto do tapete. Ele consegue ter o custo que não é maior do que os dados normais de grupos gerais, assim, humanos, né? Ou seja, existe algum fator de carga que, quando tu começa a aumentar a carga, esse valor em relação à massa total aumenta, sobe o tapete. Então, a gente poderia usar um critério disso, só do custo metabólico. Quando o custo for 5% acima do valor do tapete, digamos assim, que seria o valor normal, porque ele está ativando mais músculo. Claro, a gente poderia também analisar os músculos, até para ver onde é que estão as fontes, né? Ativa mais, por exemplo, a musculatura da coluna, porque ela se sente
mais agredida, né? Então, talvez tu ative mais a musculatura de cocontração, postural, né? Mas o Sim. próprio custo metabólico pode ser um marcador disso, né? E aqui eu tenho outros grupos, mas aqui Ah, para que viagem, esse legal. gráfico é muito legal de ver. Dá para visualizar direitinho o efeito do peso. E o nepalês, mesmo sendo um percentual bem maior, o nepalês ele tem o custo com carga aqui, ó, ela é mais baixa, está mais para baixo, porque o eixo vertical é custo, né, energético, e está junto do tapete, mesmo estando a 80% da massa corporal. Eles têm uma adaptação, né, até genética, mas também de muito treino, que mantém em cima desse tapete, que seria o valor. Isso aqui são os valores, esse tapete é construído a partir de uma função que descreve o custo metabólico de dados populacionais, digamos assim, né? Seria o padrão normal, assim, de pessoas caminhando sem carga, né? Só elas caminhando, né? Ai, bem legal. É um gráfico Nunca bem tinha bonito. visto isso. É bem legalzinho de fazer. Essa é uma teoria que a gente tem que surge dessa questão do custo eletromiográfico, né? E não é difícil fazer esse gráfico. Tem que só entender como botar essas equações aqui e saem umas coisinhas bem legais. O que eu estava fazendo, já que nós estamos aqui, só tu tá aqui mesmo assistindo. A Lúcia, coitada, deve estar aí só preparando a pipoca. Olha que eu fiquei fazendo mesmo lá na Itália, lá em Milão, tá? Eu estava em Pavia, mas em Milão eu... Agora sim que eu travei tudo, né? Ih, errou. Né, errou. Também, né? Em Milão eu estava fazendo os lisajus, que era outra coisa, mas... Aí vou fechar isso aqui e vou abrir o outro devagarinho para não assustar o sistema. Tu vai ver o jogo aí mesmo? Acho que sim. Ah, pena. Não tá rolando. Esse aqui eu não vou conseguir mostrar, travou. O Nossa, primeiro jogo não dá muita emoção. Ao primeiro, longo do campeonato que vai dando emoção. sim, primeiro aquece. Primeiro a gente vê, será que vai render? Será que não? Mas olha aqui, ó, só para te mostrar, aqui estão os dados do Carrier, do custo eletromiográfico, né, que é esse somatório, CMAPD, que é um nome, um palavrão para dizer que é o somatório das atividades eletromiográficas por metro de distância, uma coisa assim, por distância percorrida, né? E vai confirmar, claro, cada músculo não vai ser exatamente otimizado para a velocidade ótima, né? Mas quando se soma todos, eles vão dar uma U bem bonita, né? E a última teoria é das colisões, que é um pouquinho mais simples, ela tem a ver com dois vetores, né? Na hora do contato, o vetor força de reação solo, que é sempre assim inclinado, e da velocidade, a velocidade do corpo, né? Então, quando eu estou caminhando, o vetor é assim, com essa seta aqui, e isso me deixa mais perpendicular à linha de força. Isso não me dá tanta colisão. Na corrida, isso aqui, essas linhas estão muito apontadas, assim, então elas não estão ortogonais e elas geram uma colisão, né? Não sei se tu está vendo aqui teoria das colisões, Tô. Aham, tô vendo. tá? E o resultado dessa colisão é esses valores, né? Na caminhada, o custo mecânico da colisão é muito baixo. No trote, galope e corrida, tá? Eles são muito altos. Então, nós despendemos. Só que aí que está a questão. Eu faço a colisão na corrida e consigo acionar o modelo elástico para atenuar isso. Então, eu pago um preço da colisão, que é um gasto de energia que vira calor, né? Não vira movimento, mas consigo acionar minha musculatura, tendão, para essa capacidade elástica, né? De armazenar e utilizar a energia, né? Mas é isso, a gente calcula isso também, é uma das teorias que o André vai estudar no doutorado dele também.
E onde apareçam essas situações, a gente pode calcular isso, né? Que tem a ver também com essa teoria do ângulo da perna, quando eu bato a perna no solo, né? Isso aqui também auxilia. Embora ela sozinha, a teoria das colisões, ela superestima o trabalho de corrida e galope, né? Então, ela sozinha não consegue explicar, porque tu tem que considerar também que tu tens ali um modelo elástico atenuando esse aumento de gasto, por aí vai, né? E é isso aí. Era mais ou menos isso. Que pena do Grapher, que não rolou, né? Travou de novo o sistema. Tem muita coisa aberta. Certo. Dessa vez eu até tirei coisa, mas sim, janela sempre tem umas 8. Mas é o limite da placa de vídeo mesmo, né? Ele tem essa... Lisajus, Nord, Walking. Mas olha, trancou de novo. Mas tá, vou parar de gravar aí. Dúvidas, Prica? Tudo tranquilo? Não, tranquilo. As dúvidas são em relação às próximas aulas. Porque com o congresso e coisa, como é que ficou o nosso cronograma, Tata? Eu tenho que rever ainda, agora de cabeça. Eu estava olhando um pouquinho antes da aula, mas acabei não conseguindo fechar direitinho. Mas eu acho que até mais ou menos 10 de dezembro a gente termina. Eu só vou dar a data certinha, tá? Só de finalização do que tem. Da prova mesmo, oral, né? Mas vai ser por aí, tá? Hoje mesmo a aula foi menor e aí eu encurtei, né? Consegui. Não, olha, se eu conseguir te mostrar, só de mala assim, não vai conseguir nem ver, porque a linha está tão pequena. Carregou só agora, estava abrindo. Vou aumentar a tela aqui. Não sei se tu está vendo. Estou vendo. Olha só, isso aqui é o Lisajus. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a trajetória do centro de massa. É o sujeito caminhando para essa ponta aqui, tá? Aqui é olhando a pessoa de frente, assim, tá? Quando o cara está caminhando, ele faz esse desenho na esteira. Ele fica no mesmo lugar, só que o corpo dele faz isso aqui, ó. Faz essa oscilação. Quando eu vou para a esquerda, para a direita, eu oscilo assim. Sim, por isso que fica duas. Isso, não, e as duas são duas situações diferentes. Aqui já são, esse aqui é o Lisajus com caminhada nórdica e sem os bastões. Quando eu uso os bastões, eu oscilo mais ainda, eu abro mais aqui a estabilidade. Tá? Entendi. E consigo olhar também aqui de trás, que aqui cruza, aqui embaixo, né? Cruza o centro de massa, né? Ai, que legal. Então eu consigo verificar as fases, por exemplo, posso colorir as fases de duplo apoio, são mais embaixo, consigo ver as assimetrias, né? E tem um potencial disso aqui para usar para patologia, né? Inclusive, agora o Minetti também publicou alguns artigos de como usar o modelo estatístico para analisar essas curvas por fase, né? Ponto a ponto, assim, ao longo do 100% do ciclo, né? Então, tu consegue ver, que é muito bonito, né? As diferenças mecânicas, e tu consegue até usar a estatística também para dizer onde está. Por exemplo, aqui, certamente, esse sujeito ele é um pouco assimétrico, né? O lado esquerdo dele, que é esse aqui, ele está um pouquinho menor do que esse aqui. Né? Porque eu estou olhando a pessoa de frente, né? Eu vou botar ela de costas, tá? De costas seria isso aqui. Ó, de costas, ó, ver que o lado esquerdo é um pouquinho mais baixo do que o lado direito. O lado direito ele oscila mais, né? Então, na caminhada a gente faria isso aqui, né? É imperceptível, mas a gente consegue perceber essas nuances olhando o Lisajus, né? Que é a trajetória do centro de massa, digamos. 3D. Eu quero, Tata, eu quero. Vamos calcular isso aí? Não, filha, foi o que eu fiquei fazendo lá meses, lá em Milão, analisando sujeito por sujeito. Ó, tá vendo aqui? Cada curvinha tem uma... Ó, aqui tem outra situação, né? Com bastão, sem bastão, em inclinação, aí ó, mudando a altura, aqui é mais inclinado, 15% de inclinação, aí oscila mais o centro de massa, mas não varia tanto lateralmente. Tá cheio de dado aqui. Ó, eu tiro um, deixo só um para avaliar. Dá para ver as assimetrias até do sujeito, né? Sim.
É muito legal. Assim, tem que ter um tempinho para entender algumas nuances, assim, mas ele é bem legal. Então, feito, ó, o prêmio para quem ficou até o final da aula, né? Viu? Que bonito. Ai. Feito, vou parar de gravar aqui.